Nós vamos começar agora a preencher informações nessa planilha e melhorar como essas informações estão dispostas dentro dela. Então eu tenho aqui um título que a gente formatou a fonte dele no módulo anterior e eu vou começar a preencher. Então eu vou colocar aqui na célula A3, por exemplo, vendedor 1, eu tenho o vendedor 2 e eu tenho o vendedor 3. Digitei, pressionei o Enter, ele passou para a linha de baixo, eu digitei a linha de baixo. E eu vou colocar aqui nas colunas o produto 1, pressiono o Tab, ele vai para a célula do lado, o produto 2, pressiono o Tab e o produto 3. Então, nós temos aqui uma planilha onde nós vamos fazer uma relação de vendas entre 3 vendedores e 3 produtos. Porém, apesar de as informações estarem digitadas aqui, elas não estão sendo visualizadas ou mostradas de uma forma adequada. Está meio misturado, as coisas não estão bem agradáveis na questão visual. Então, como é que a gente pode manipular um pouco essas informações para poder fazer com que elas fiquem melhor no contexto visual da coisa? A gente tem diversas formas, inclusive alguns assistentes no Excel de formatação que iria formatar tudo automaticamente, mas eu quero ensinar para vocês esses recursos para que você tenha maior conhecimento e flexibilidade e possibilidade de customização de acordo com a sua necessidade. Um dos recursos que eu quero te mostrar é de você adaptar o tamanho das células às suas necessidades. Então, por exemplo, o nosso título está aqui na célula A1. Ele é bem grande, ele vai avançando até a célula C1. Com ele eu não vou mexer no momento, mas os nossos vendedores eles estão maiores do que a célula. Quando a gente for inserir, por exemplo, os dados de vendedor 1 para produto 1, eles vão acabar cobrindo e a gente não vai enxergar que vendedor que é. Como é que a gente lida com essa informação? Uma das formas reparem que ao passar nessa linha que divide uma coluna da outra, o mouse troca de formato e fica nesse formato onde nós temos uma seta para a direita e uma para a esquerda. Se eu clico o botão do mouse e arrasto, eu consigo aumentar ou diminuir essa célula. Então, essa é uma forma de você transformar, de você alterar o tamanho dessa célula. Então, soltei o botão do mouse, eu agora tenho aqui a célula A, a coluna A, na verdade, com um tamanho que cabe ao meu nome vendedor 1, 2 e 3 por inteiro. Um outro recurso que eu posso utilizar é o recurso de dar 2 cliques em cima da linha. Se eu efetuo um duplo clique aqui, cliquei 2 vezes o mouse, ele vai pegar o meu maior conteúdo de texto da célula A e vai adaptar automático para ele. Então, ele dimensionou automaticamente o tamanho dessa coluna para que coubesse o texto planilha de vendas inteira dentro dela. Então, eu tenho essas duas formas basicamente de mexer com o tamanho das células, essa maneira inicial da gente começar a trabalhar com tamanho de célula. Fiz o redimensionamento, deixei o suficiente para caber aqui vendedor 1, 2 e 3. Por exemplo, se eu venho aqui e dou 2 cliques, ele aumentou um pouquinho para caber o produto 1, mas eu quero aumentar mais, então vou aqui fazer uma adaptação dos tamanhos das minhas células para que a gente comece a ter uma planilha de uma leitura mais simples e mais agradável de se visualizar. Então, estou montando aqui uma planilha onde a gente tem os produtos e os vendedores. E aqui vocês reparem que a gente começa a ter uma cara de planilha, começa a ter as relações, linhas, colunas, onde a gente vai começar a trabalhar com dados. Ainda falando de formatação de texto, eu posso ter formatação também de parágrafo dentro da minha célula, ou seja, alinhamento. Como é que funciona o alinhamento? A gente tem aqui uma área de texto onde eu trato de alinhamento. E aí aqui, por exemplo, para quem sabe, por exemplo, lidar com Word ou assistir alguns vídeos, alguns módulos do curso de Word,
aqui a gente tem mais formas de alinhar do que no Word. Por quê? Porque a gente tem alinhamento vertical e alinhamento horizontal. Eu tenho um alinhamento tanto dessa forma quanto desta forma. Aqui eu tenho um alinhamento no topo da minha célula, aqui eu tenho um alinhamento no meio da minha célula e aqui eu tenho um alinhamento na base da minha célula, que é o que ele traz por padrão. E aqui sim um alinhamento comum de texto, onde eu vou clicar, por exemplo, em centralizar. Cliquei em centralizar, ele centralizou o texto na minha célula onde está selecionado o momento. Se eu clico aqui para alinhar à esquerda, alinhar à direita e centralizado. E eu posso fazer isso para mais de uma célula ao mesmo tempo. Então, cliquei na primeira, seguro o botão do mouse, arrasto, estou selecionando mais células. Reparem que ele deixou de uma cor diferente e ele me mostra aqui em cima na barra que é em cinza, ou seja, essas 3 colunas contêm seleção e são essas 3 células que estão selecionadas. Eu posso vir aqui e clicar, por exemplo, para centralizar. E eu centralizei as 3 colunas, não mais uma só, uma célula só, mas as 3 células, ou seja, ele vai aplicar o meu recurso selecionado em tudo que eu tiver, em todo o conteúdo selecionado da célula. Um outro modo de formatação de texto é trabalhar com cores. Então, por exemplo, como este é o título da minha planilha, eu posso determinar a cor da letra e a cor do fundo dessa célula. Como é que eu faço isso? Neste ícone, eu determino a cor da letra. Então, eu posso clicar aqui, eu abro uma caixa de diálogo com diversas cores padrões. Então, por exemplo, eu quero que essa letra tenha uma coloração de azul. Clico em cima, ele pintou todo o texto da minha célula de azul. E é da mesma forma, eu lido com o fundo da minha célula. Clico aqui, ele vai me abrir uma caixa de diálogo com diversas cores, e aí eu posso selecionar a cor de fundo da minha célula. Por exemplo, eu vou utilizar a cor cinza claro, então eu tenho nesta célula meu texto em azul e meu fundo de cinza claro. Um recurso bastante utilizado no Excel de alinhamento, vocês reparem que meu texto está, planilha de vendas, o título da minha planilha, como ele está localizado na célula A1, ele fica somente nesse canto e a célula B aqui já não tem conteúdo, a linha a C e a D, eu não tenho como, aqui eu não consigo fazer com que, por exemplo, esse texto fique alinhado dessa forma. Então eu vou te mostrar um recurso que a gente consegue deixar esse texto como um título. Se eu clicar aqui, por exemplo, simplesmente em centralizar, ele vai centralizar o texto dentro dessa célula e não da forma como a gente quer. Se eu quiser ele centralizado em todo o conteúdo, eu tenho que utilizar um outro comando. Vou voltar ao normal, alinhar à esquerda. Para centralizar o conteúdo de uma célula em diversas outras, eu clico nessa célula inicial, seguro o botão do mouse, seleciono as células que eu desejo centralizar e vou clicar aqui neste comando mesclar e centralizar. Quando eu clicar em mesclar e centralizar, ele transformou todas essas células em uma célula só. Reparem que eu não consigo, se eu clico aqui na B2, eu seleciono somente a B2. Quando eu clico aqui na que seria a B1, ele selecionou toda a célula. Então, não tenho mais praticamente a célula B1, C1 e D1. Eu tenho uma célula chamada A1 que abrange essas 4 colunas.